Bom dia! Você já reparou que a gente tá fazendo vídeo semanal agora? Eu não sei por quanto tempo consigo manter isso, mas vamos tentar. Sabe, eu nunca achei que eu fosse fazer um vídeo falando de Satoru Gojo. Porque, sendo bem sincero, eu nunca fui com a cara dele. Eu não gosto do Gojo. Calma, não me taquem pedra ainda. Não era algo específico do Gojo. Ele era muito adulto tentando ser adolescente. Toda a vibe de professor de cursinho com energético na veia. E isso nunca clicou bem comigo. Mas não era só culpa dele. A primeira temporada de Jujutsu no geral foi tanto faz, tanto fez pra mim. Agora que eu paro pra pensar, Jujutsu tem muito daquela síndrome do irmão mais novo. E você sempre compara tudo que o irmão mais novo faz com as coisas que o irmão mais velho, os shonens mais velho, fizeram antes dele. E no geral, a minha coisa favorita da primeira temporada de Jujutsu foi o Panda fazendo parkour na opening. Insuperável. Mas daí veio aquele arco de flashback do Achados e Perdidos, não sei o nome agora, que é a história do Geto e do Gojo quando eles eram adolescentes ainda. E aquilo fez um 180 com força, na minha opinião, de Jujutsu. Palmas pra mapa também, porque o negócio é muito bem adaptado. Parece um anime dos anos 2000, no jeito que eles fizeram a vibe dos episódios como um todo, nas escolhas de adaptação das cenas. Mas você tem muita coisa que acontece de uma vez só em 5 episódios. Você tem uma construção melhor do mundo de Jujutsu. Você tem a história de como o Geto caiu de uma pancada só, muito bem dada na cabeça dele. Você tem uma visão melhor de todo o rolo dos 3 clãs e o papel do Megumi no meio disso. E talvez mais importante, você tem a história de por que o Gojo é tão forte. E principalmente naquela cena maravilhosa quando ele descobre que ele é o Jujutsu Kaisen ou Buda e descobre que o azul com o vermelho dá rosto e manda o Toji jogar no Basco. E esses 5 episódios não só são o começo cronológico de tudo que a gente tem até hoje de Jujutsu, como é o começo da construção de personagem do Gojo. Ele deixa de ser só aquele recurso de trama super forte, o adulto engraçadão, haha, pra ser um personagem com substância, eu sinto. E aqui eu já vou tacar um aviso de spoiler. Você que é do anime, eu devo spoiler coisas que vão até o final da primeira luta do Gojo no arco de Shibuya. Eu chuto que vai dar uns 3, 4 episódios do arco de Shibuya. Talvez é mais, talvez é menos, mas muito obrigado por assistir até aqui. E deixa aí nos comentários qual o seu sabor favorito de pastel. Ok, continuando. E eu sinto que esse primeiro arco do personagem do Gojo vai até a hora que ele fica preso em Genshin Impact. A hora que ele é selado no dadinho do Geto. Mas só esse breve intervalo, que deve pegar não mais de 10 episódios no anime, foi o suficiente pra atacar ele da última posição de personagem que eu gosto, até talvez o personagem que eu acho mais interessante de Jujutsu como um todo. Quando você para e pensa no Gojo, com a informação que você tem nesses episódios, ele vira outro personagem. E agora eu queria de verdade divagar um pouco no por que ele virou um personagem tão interessante nesse período. Eu acho que o primeiro momento que eu comecei a pensar na ideia desse vídeo aqui foi numa das várias lutas em sequência que ele tem naquela parte, quando ele tá lutando com o Jogo. O Jogo tem um monólogo na cabeça dele que ele para e pensa: Satoru Gojo, o que é que falta pra você? Foi uma pergunta no reflexo, mas que tem um desdobramento possível, porque o cara é bonito, o cara é engraçado, o cara é boa pinta, ele tem um emprego bom, ele tem cabelo colorido, mas ele também é intocável. No sentido metafórico e real da palavra. Ele é super forte com o azul, o vermelho, o roxo nem se fala, ele tem os olhos bonitos dele lá. E sabe,
Ele tem tudo. Inclusive aquela cena dele quando ele descobre como usa o roxo é essencialmente o cara atingindo o nirvana dele. Quando ele percebe que eu posso fazer tudo, eu sou absolutamente forte. É legal como todos os eventos daquele flashback pesam muito diferente nele e no Geto. O Geto é um humano que simplesmente decide virar Deus porque ele quer mudar o mundo, e o Gojo é essencialmente um deus que acaba tendo a experiência mais humana dele ali, que é quando ele é atraído pelo Geto. É muito lindo essa diferença de situação. Mas aí que tá o detalhe. O Gojo, para todos os efeitos, ele é um deus inserido em Jujutsu Kaisen. Ele consegue fazer o que ele quiser, exceto nas horas que ele não consegue. E ele fica perdido porque, caramba, eu tenho todo o poder do mundo e mais um pouco, e eu não consegui salvar o Geto. Isso volta na hora do arco de Shibuya, quando o Geto, com todo o planejamento dele, coloca ele numa situação que ele acaba tendo que matar a gente como dano colateral. E tá lá o quebra-pau rolando, o Gojo conseguindo bater nas maldições, tentando ao máximo não colocar a gente em risco, mas colocando. E eu fiquei pensando na pergunta lá. A minha ideia inicial é que talvez Satoru Gojo não tivesse compaixão, empatia, alguma coisa assim. Mas se você vai dar uma caminhada e pensa, você vê que ele tem empatia e compaixão. Ou pelo menos ele tenta ter, o que já é algo. Empatia é você se colocar no lugar do próximo, o que obviamente pra ele, sendo todo poderoso, é dificílimo ele se colocar no lugar de um humano normal. Mas ele tenta. Eu preciso abrir o domínio aqui, eu vou abrir super rápido pra tentar ao máximo minimizar o dano colateral nessas pessoas. E isso é compaixão. É você colocar a empatia em prática. É você tomar ações enquanto você pensa no próximo. E é isso que ele tenta fazer ali. Acaba morrendo 1, 2, 15 pessoas enquanto ele tá batendo nas maldições. Acaba. Mas ele faz o que dá. Sabe? Todo mundo erra. E eu achei que ia demorar bastante pra gente ter a resposta da pergunta do jogo. Mas o que faz o Gojo ser selado é a resposta dessa pergunta. O que falta para Satoru Gojo é experiência sendo um humano. A derrota do Gojo naquela sequência de lutas não é quando vem alguém absolutamente forte e dá um soco na cara dele. Até porque não tem como. Ele perde quando ele vê o Geto e fica sem reação, dá tela azul na cabeça dele. Ele não consegue processar que o Geto ainda tá vivo na cara dele ali, dando oi. O cérebro dele sabe que o Geto tá morto, que ele matou o Geto no final de Jujutsu Zero, mas o coração dele não consegue compreender o que ele tá vendo ali naquela hora. O Geto vivo, e ele simplesmente fica... fica desse jeito. E essa dissonância entre razão e emoção é ainda mais potente em Jujutsu, que é simplesmente um anime que depende muito desse controle mental, dessa estabilidade mental para conseguir usar os poderzinhos. Quando a pessoa tá mentalmente instável, ela fica mais vulnerável. E é isso que acontece. O Geto apostou todas as fichas dele que ele conseguiria quebrar o Gojo na falta de humanidade que o Gojo inerentemente tem, e funciona. Até porque não é a primeira vez que ele faz isso. Teve a vez no final do arco do Inventário Oculto que ele aparece na cara do Gojo, no meio de um monte de gente, e pergunta:
tá? Eu tô aqui. Você consegue me matar no meio desse tanto de gente? E o Gojo fica sem reação. A incapacidade do Gojo de entender os sentimentos humanos que ele tem, porque ele nunca teve a oportunidade de se colocar como gente, já que ele é basicamente um deus, é o calcanhar de Aquiles dele. Toda essa situação do Geto contra o Gojo é basicamente um homem contra Deus. E esse é um modelo de história que não é novo. Na verdade, ele é um dos mais clássicos da literatura. A própria guerra de Troia do Aquiles começou porque Deus quis, literalmente. Ou ainda, não faltam histórias gregas que também começam por caprichos de deuses. Você pensa o Isekai da mãe de Édipo. Você pensa a Ilíada, que o Odisseu teve que dar toda a volta de anos por causa da raiva de Poseidon. E às vezes ainda, esse confronto de homem contra Deus é mais direto, os dois caindo no soco. Aí entra na ideia mais moderna de deuses serem feitos ao molde de homens. Portanto, eles são falhos, eles podem sangrar. E você pensa qualquer RPG japonês que coloca party contra um deus na quinta potência com ópera no fundo, na luta final. E isso volta no caso de Jujutsu Kaisen. O Geto, como humano, da forma que dá, ele consegue derrotar o deus que é o Gojo pela falta de humanidade dele. Isso dá tanta profundidade pra história e pro personagem do Gojo. É maravilhoso. Tanto que eu passei uns bons dias pensando, refletindo sobre os possíveis desdobramentos disso pro futuro de Jujutsu Kaisen. Agora que Satoru Gojo perdeu, que eu quero simplesmente devorar o resto da história. Agora que esse deus fora da máquina, mas dentro dela, simplesmente tá trancado. Em termos práticos, o Gojo deve ter sido chutado da história por ele ser absolutamente quebrado. Isso dá problema pra narrativa, pra Akutami ou pra Shonen Jump, mas mesmo se for esse o caso, foi feito de uma maneira muito interessante. Todo negócio de mentor, figura velha, ser jogado pra fora, pra dar espaço pra gerações mais novas, não é algo inédito na Shonen Jump. É quase tão antigo quanto a Ilíada. Mas eu arrisco dizer que Jujutsu Kaisen fez isso da maneira mais inovadora possível dentro desses moldes. Foi criada uma situação na qual o Gojo teve o desenvolvimento de personagem que ele sempre precisou ter, tirando ele da história. Foi basicamente aquela situação de você só dar falta de algo na hora que você perde. E agora eu tô triste, porque eu perdi o Gojo. Eu não quero admitir que eu gostei dele agora, mas eu vou simplesmente devorar o resto de Jujutsu Kaisen pra ele aparecer de novo. E quem sabe eu voltar pra dissecar mais um pouco um personagem dele aqui. Muito obrigado pela atenção, eu espero que isso tenha feito algum sentido. Por favor, comenta aí embaixo o que você acha do Gojo, o que você acha desse modelo de vídeo, quais outras coisas você queria que eu falasse em videozinho rápido assim. E eu vejo vocês no meu próximo vídeo. Falou!